Na Pista, com Fernandinho Melo Viana. Bom, mais uma segunda juntos no programa Na Pista comigo, né? Com Fernandinho Melo Viana, variando os assuntos, mas sempre a equitação dentro do nosso programa, nosso conteúdo do programa, a parte técnica, treinamento. O peão fica esperando. E hoje eu estou com um candidato especial aqui, já teve seu irmão, Júnior Rangel. E aí nós vamos poder contar muita história, que eu acho muito importante, Júnior, antes de você dar o boa noite, né? A gente contar, a gente passar o que era no passado, você já começou a me falar, o que foi no passado mais próximo, presente, e projetar o futuro. Que esse pessoal, empresário, o perfil que está entrando, ele não sabe, né, o tanto de problema que a gente teve no passado e quanto essa raça evoluiu. Mas fica à vontade, é um prazer estar com você aqui. Eu acho que nós temos muito caos para contar, né, Júnior? Fernando, em primeiro lugar, te agradecer o Caio, é um projeto muito bacana esse aqui, eu acompanho sempre que eu posso. É muito bom ouvir o que as pessoas têm para dizer em diversos segmentos da raça. O seu foco é muito equitação, que é uma coisa importantíssima hoje, né, no atual momento. E sempre poder falar de cavalo, interagir sobre cavalo, debater, trocar ideia, principalmente no momento tão bom que o cavalo vive, né? Nosso cavalo vive um momento maravilhoso. A gente que já está há tempo nessa estrada aí, a gente tem muito a comemorar, porque o nosso cavalo está num momento, na minha opinião, o melhor momento da história dele, como raça equina, como cavalo de montar, como cavalo de equitar. Então, acho que é muito bom que programas desse cada vez mais aconteçam para poder as pessoas terem acesso a conhecimento, a experiências, usando essa ferramenta maravilhosa que é o YouTube, né? Porque o material fica salvo ali, a pessoa vê quando quer, quando pode, quando tem oportunidade. Então, para mim, é uma alegria muito grande, como criador, como profissional, de estar aqui para a gente trocar ideia e bater papo sobre o assunto que for aí. É isso mesmo, Júnior. E outra coisa, todo mundo que vem aqui, que tem história a contar, igual você que tem uma carga de conhecimento em todas as áreas, não só na parte de treinamento, como você já foi, treinou cavalo, a parte de criação, o comércio. Então não teria como ser diferente. A gente começar do passado, na época do seu pai, como que você começou. E aí a gente vai caminhando, aí nós temos bastante tempo. E ao longo desse programa aqui, a gente também dá umas dicas, né, que eu acho importante, o pessoal que está começando a criar, às vezes quer adquirir um animal, eu também na parte de treinamento, né? Eu acho que é muito importante, como você mesmo salientou. Mas vamos começar no passado, seu pai como criador. Deixa eu contar a história, Fernando. Eu fui apresentado ao cavalo pelo meu pai, mais precisamente na Exposição Nacional de 1987. Muito tempo. Meu pai sempre gostou, meu pai sempre mexeu, e ele me levou na Nacional com ele, e nessa Nacional eu me apaixonei pelo cavalo. Foi a Nacional, inclusive, que o Cafundó Volga foi o grande campeão nacional da raça, e eu lembro, cavalo pedreiro, apatacado, lindo, tirei foto com ele lá. Então, aquilo ali me marcou, e ali começou a minha trajetória no cavalo, mas meu pai já estava, meu pai entrou para o quadro de sócios da associação em 1971, que é o ano da fundação da associação. Então, a associação fundou, meu pai entrou de sócio. E ele é cadastro 0695. Meu falecido pai, Oswaldo Rangel, para quem conhece, quem conheceu, era um apaixonado também por cavalo, movimentava, comercializava, criava. Então eu adquiri dele essa paixão aí e fui crescendo, sempre acompanhando os eventos, as nacionais sempre que podia eu ia, só que adolescente, né, com ele, acompanhando tudo. Até que, num determinado momento, meu pai resolveu criar mesmo. Aí montamos o sufixo nosso lá e fizemos um trabalho bacana na época. Era na região de Campos? Era, em Campos. Eu lembro a primeira vez que eu te conheci foi numa exposição em Campos. Isso, Aí movimentamos um tempo lá, sempre apaixonados. E o cavalo é assim, até eu sinto isso hoje com as pessoas que estão entrando agora, quando a gente conversa, quando a gente encontra. O cavalo é exatamente o que aconteceu comigo naquela época. Eu vejo acontecer isso com as pessoas hoje, conhecem o cavalo, começam a conviver, começam a montar, começam a frequentar os eventos, e aí a paixão não para mais, e o pessoal vai embora, e não... Então,
O momento do cavalo hoje ele é muito bom, mas naquela época já existia essa questão da paixão, essa questão do amor ao cavalo, que fazia com que as pessoas se dedicassem a essa raça fantástica que é a nossa, né? Você falou comigo sobre o julgamento, muita gente não sabe, né? Naquela época do seu pai, ali nesses meados, porque eu conheço mais em 1990. Eu tive uma participação como apresentador em 1990, até me lembrou lá naquela passarela da fama agora, na Exposição Nacional, que o primeiro cavalo lá era o Jambo do Tinguá, né, que eu treinava na época. Na época, era Jambo do Tinguá, foi campeão dos campeões, e o Lince Agal foi reservado campeão dos campeões. E naquela época, a marcha era julgada separado, né? Você Sim. até me lembrou. Na verdade, era a famosa cordinha, né? A pista ficava dividida no meio por uma corda, os animais eles eram avaliados no andamento, mas eles não eram ordenados, eles não eram classificados. A marcha ela não contava, ela não entrava na matemática do campeonato. O juiz passava para o lado da morfologia os animais que ele considerava marchadores, que tinham diagrama, que tinham marcha, e eliminava ali os animais que não tinham na cabeça dele o diagrama de marcha para ele poder ser julgado na morfologia. Mas eram muito poucos os animais que não passavam, a grande maioria passava para a morfologia. E a morfologia então dominava, A morfologia decidia o campeonato. Eu lembro que na época do Jambo, os concursos de marcha eram separados. Sim. Né? Tinha eu nem participei da prova, essa cordinha, porque os animais que eu levei não tinham uma morfologia boa. Então eu participei só do concurso de marcha que tinha, sei lá, Júnior, uns 30 animais, categoria só cavalo jovem, adulto e sênior. Num horário separado, à noite, aquela marcha da cordinha e conferia ali só uma classificatória pré-inicial, a morfologia valia muito, né? E a valorização dos cavalos de morfologia, né? Boa, né? Exatamente. E nós tivemos aí o início das nacionais, né? Em 82 foi a nossa primeira nacional, que o Farrapo Bela Cruz foi o grande campeão nacional da raça, cavalo caracterizado, maravilhoso, um cavalo com uma cara do manga larga machador. Aí, porque o que acontece, Fernando? Eu acho que uma das grandes conquistas do cavalo atual, aonde a gente chegou como raça de cavalo, é que hoje não tem mais a questão do modismo. Hoje, a moda é a marcha. Hoje, todo mundo quer a marcha. É verdade. Todo mundo quer montar num cavalo bom. E tem que comprovar, né? Todo mundo quer montar num cavalo fácil de equitar. Todo mundo quer montar num cavalo... Então, essa é a moda de hoje. Mas eu me lembro que nesse período lá, quando começaram as nacionais, a gente vivia a época das modas. Então, por exemplo, a gente começou as nacionais em 82. Aí teve o Farrapo, campeão grande da raça em 82, e o líder Bela Cruz, grande da raça em 83. Então era uma linha de cavalo que no início ali foi a linha que os árbitros na época lá preconizavam e deram neles. Mais pela caracterização, pelo biotipo, né? Exatamente. Menos assim pelo andamento, porque eu sei que Farrapo era muito bom de andamento. Mas a visão era uma visão mais morfo, né? Até a própria apresentação, a própria equitação era completamente diferente, né? Não sei se os amigos que estão acompanhando o programa, se eles já tiveram acesso a vídeos das nacionais desse período, bem lá no início, a equitação era completamente diferente, o gesto do animal também era completamente diferente, a gente vivia uma outra época, assim. Aí em 84, o Dom Tabatinga foi o grande. Já é um outro tipo de cavalo. Totalmente diferente meu tipo. Aí a gente entrou na fase do Tabatinga e do Abaíba. Tabatinga e Abaíba viraram a febre, viraram a moda, e foi assim durante um bom tempo. Sabe o que eu acho também, não sei se você concorda? Naquela época a raça era menor também, em número de pessoas, e tinha aquelas pessoas que direcionavam, né, o biotipo, igual o Leci. Sim. Né? Tinha aquelas pessoas que tinham uma influência muito grande na determinação desse biotipo que os árbitros seguiam. E também não tinha uma profissionalização dos árbitros, né? Exatamente. Então, como na época o andamento ele não era fator decisivo no julgamento, tanto árbitros quanto técnicos, até como criadores, assim, com algumas exceções, mas a grande maioria se preocupava muito com a morfologia. A morfologia era, vamos dizer, um item de série, e a marcha era um item opcional. Sim. Certo. Marchou, não marchou, mas a pessoa queria mais o animal parado, lindo.
E isso foi durante muito tempo, tivemos as diversas épocas, na época do Abaíba. O Abaíba Jim foi um cavalo muito usado na época também. O Lagroli usou muito as filhas dele, né? Exatamente. Malibu, mas foi depois, né? Foi depois. Aí depois nós tivemos a época do Herdade, né? Que o Capricho fez 3 grandes campeãs nacionais direto, assim, uma atrás da outra. Escuna, acho que é Galera, Nara, são 3 éguas Porto Azul que ganharam 3 nacionais seguidas. Então, o seu Nilson Zeneck, o seu Pedro Luciano, na época eram grandes criadores também, e o Herdade dominou um tempo. E a gente veio nesse processo, até que chegou o momento, e que eu acho que, se eu me lembro, nesse momento você já começou a participar, que foi ali no final da década de 90, ali, comecinho da época de 2000, aonde a raça começou a dar guinada, aonde os nossos animais passaram a ser, a marcha passou a ser item de decisão, né? E aí começaram a surgir os animais marchadores, né? A nossa raça começou a mudar o tipo também, porque começou a ter infusão de sangue, naquela época a gente chamava de mutreta, né? O sangue paulista, né? Era o termo da época. Começou a ter a infusão de sangues diferentes, e o nosso cavalo foi mudando a cara, foi mudando principalmente o andamento. Eu acho que naquela época minha que eu peguei, 93, 94, que eu comecei a ser instrutor da equitação, de equitação do machador, essa infusão de manga larga paulista deu mais potência, né? No posterior, principalmente. Deu mais potência. Movimento, né? Mas na época, os criadores tradicionais, os criadores mais tradicionais, rapaz, isso deu uma confusão danada na época. Esses cavalos, essa tropa diferente que surgiu, o original de Santa Lúcia, quando ele teve na Nacional, o original ficava parado lá, o pessoal ficava olhando assim, nossa, rapaz, que cavalo diferente, que cavalo não sei o quê. E aí veio a Orquídea de Dourado SM, depois veio o Favacho Único, depois veio o Favacho Diamante. Esses cavalos começaram a ganhar as nacionais, já na valorização da marcha, e aí a gente entrou na crescente, né, de 2000 para cá, de 2001 para cá, nesses últimos 25 anos, e a gente teve a marcha cada vez mais evoluindo, cada vez mais melhorando, até a gente chegar nesse cavalo fantástico que a gente tem hoje, onde a gente vai numa nacional e a gente fica ali vendo ali aquelas 20 éguas, aquelas 22 éguas, né? Você não consegue nem tirar as 7 de tão equilibrado que são os nossos campeonatos. Nosso cavalo está num momento muito bom. E a marcha picada? A marcha picada, ela é hoje uma realidade incrível. Acho que ainda está só no começo de onde ela vai chegar. Eu sinto que os criadores de marcha picada são muito apaixonados. Sim. São muito apaixonados. Eles têm a cultura equestre muito viva entre eles. Então, as cavalgadas, nos final de semana, montar nos aras, tudo. Porque, na verdade, o criar cavalo, ele basicamente, ele teria que ter, todo criador teria que ter o foco de montar, né? Porque você tem que saber o que você está criando, você tem que saber o que você está produzindo, e você tem que saber se é aquilo que você quer para você, antes de criar e antes de vender. Então, o criador de picada, ele tem muito essa cultura equestre na veia, e eu acho que o crescimento da picada, ele também passa pela melhora da qualidade da tropa e da qualidade da apresentação. Eu me lembro que quando a marcha picada reapareceu, agora nessa nova fase, quando ela começou mesmo, ela começou muito ruim, né? Os animais desequilibrados. Júnior, eu comecei a ver a marcha picada assim como uma promessa para entrar no machador no Pampa, na Associação do Pampa, que simulava vários tipos de marcha. Não sei se você lembra, na época do Eduardo Aparecido, marcha trotada, marcha batida, marcha de centro e marcha picada. Mas a qualidade ali era muito baixa, né? Muito baixo. Agora, a evolução depois que o machador assumiu, né? A marcha picada, foi uma coisa impressionante, né? A cada ano que passa. Impressionante. E hoje, quando a gente vê na própria Nacional, quando a gente vê as éguas da cabeceira ali dos campeonatos de marcha picada, são animais extremamente equilibrados, marchadores, bem equitados,
a mão de obra da picada, que no início, lá nesse retorno, também deixava muito a desejar. A mão de obra também evoluiu muito. Verdade. Então a marcha picada hoje ela está no grande momento que ela está e no viés de crescimento, graças aos criadores que passaram a investir em genética, né, e qualificar a mão de obra. Os apresentadores também cresceram muito na questão da apresentação. Então eu acho que a marcha picada é uma realidade e eu parabenizo aos criadores de marcha picada pela paixão que eles têm pelo cavalo, pelo incentivo à cultura equestre, que eu acho que é uma coisa importantíssima. Então, eu acho que a marcha picada vai só crescer. Duas perguntas da marcha picada, depois vamos voltar aí à nossa história. Teve uma época que o pessoal começou a falar duas coisas que eu queria que você comentasse, porque você anda mais que eu, ouve mais opinião. A parte comercial da picada, que eles me falaram que a valorização dos produtos de marcha picada, que tinha uma diferença muito grande de valores entre a batida e a picada, batida muito mais cara. Eu falo assim nos animais de elite. Sim. Sem entrar no comércio do usuário, que também eu acho importante você salientar. Que o marcha picada tem excelente aceitação. Mas eu estou vendo que os valores estão crescendo ao longo do tempo. Não sei se já equilibrou. E como é que você vê esse mercado da picada aí? Do usuário e do comercialmente, comercialmente a marcha picada também está no viés de muita alta, assim. Porque os animais, principalmente os animais de pista, estão muito disputados. O meu métier, a minha área de atuação na área comercial é a marcha batida, assim, não tenho muito... De vez em quando eu recebo ligações de pessoas em busca de animais de marcha picada, mas o meu foco, o meu métier atual é a marcha batida, mas tenho grandes amigos na marcha picada, tenho grandes amigos na área comercial da marcha picada. A área comercial da marcha picada também evoluiu muito, é uma turma top trabalhando. E os preços também da marcha picada, no início realmente existia essa diferença, mas essa diferença foi diminuindo, e hoje eu não vejo mais muita diferença não, Fernando. Uma égua top de marcha picada de nacional hoje, ela está valendo o que vale uma égua top de marcha batida nacional também. E a segunda pergunta que eu tinha que falar é uma polêmica, que teve uma época que o pessoal estava achando que a nossa nacional deveria se separar, né, nacional de marcha batida e picada, sendo que a gente já tem um brasileiro separado. E eu sempre tive uma opinião de agregar. Eu olho muito por exemplo, do quarto de milha, né, que tem várias modalidades dentro do quarto de milha, e a nacional é aquele palanque que a gente vê muita tradição. Então muitas pessoas começaram a falar que deveria ter uma nacional de batida e uma de picada, separar a data, às vezes até fazer uma nacional, uma condivisão, uma parte de picada, de batida, e não dividir o tempo ali durante o dia das duas modalidades de andamento. Como é que você vê isso? Fernando, eu vou confessar a você que eu mudei de ideia. Durante um determinado momento, eu defendi a separação. Eu defendi a separação principalmente baseado no seguinte argumento. Se a nacional cabem ali, vamos botar aí, 1.800 animais, se não me engano, isso que cabe, assim, 1.700. Na verdade, tem hoje, com a estrutura que tem, que deve melhorar, né? Com essa nova associação do Mangalaga Machador, que vai administrar o Parque da Gameleira, acredito que vai melhorar muito, não sei se vai aumentar a capacidade de locação dos animais. Mas hoje, assim, um número assim, razoável seria 1.600. A gente sabe que tem mais, né? Sim. Mas aperta. O porquê da minha defesa no início da separação? Porque eu pensava assim, como que está funcionando hoje? A inscrição da Nacional abre hoje, fica 3, 4 dias a inscrição aberta, já encerra as vagas. É igual o show. Quem chegar primeiro, quem recebe. Já encerra as vagas. Fica animal classificado sem poder ir na Nacional, fica animal que merecia e que podia estar na Nacional e que não está, porque às vezes o criador deu um vacilo, demorou para entrar no site, ou então um vacilo, e acaba que não conseguiu ir, porque não deu tempo, porque as vagas realmente se encerram. Então, o que eu pensei com meus botões, assim? Se a gente está fazendo uma nacional hoje, de R$900 animais de marcha batida, e de 600 e poucos animais de marcha picada, que se não me engano foram os números da última nacional, por que não fazer uma nacional
de 1.200, 1.300 animais de batida e fazer uma nacional de 1.000 animais de marcha e picada numa outra semana, de uma outra forma. Tudo. Então, eu pensei assim durante muito tempo, inclusive defendi essa tese em várias oportunidades que eu tive de me manifestar, principalmente em grupos de WhatsApp, que hoje é um local bacana de debate, assim, principalmente alguns grupos que a gente participa. Mas, depois analisando e pensando, eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia porque eu acho importante aquele congraçamento ali, aquela união entre os criadores ali, esse intercâmbio. Embora muitas pessoas defendam que são públicos diferentes, são interesses distintos, eu já ouvi frase do tipo assim, mas o criador de batida não acompanha o julgamento de picada, o criador de picada não acompanha o julgamento de batida. Até concordo, mas botando na balança prós e contras em todas as correntes de pensamento, eu acho que os criadores de batida e picada estarem juntos ali durante esse período da Nacional, eu acho bom para a raça. Porque o padrão da raça é um só, os criadores pagam a mesma anuidade, tanto de batida como de picada, o sócio de batida é sócio igual ao sócio de picada, a raça é uma só. Então, a questão da divisão, eu hoje sou contrário, eu acho que tem que ser junto mesmo. Agora, como a associação agora, e inclusive eu queria aproveitar esse momento aqui, parabenizar a doutora Cristiane e a sua diretoria por esse grande passo que a associação deu, que foi a conquista do Parque da Gameleira. Se não me engano, vai ser agora por um período experimental, primeiro de 2 anos, renováveis por mais 18. E eu tinha certeza que isso passaria na Assembleia com enorme facilidade, como passou. Então, agora, a associação, tendo o parque na mão para fazer a gestão, ela com certeza já está fazendo isso, nós já estamos em maio, né? Fazendo algumas adequações ali, com relação às áreas de lazer, às áreas de entretenimento, porque a Nacional, elas são 2 nacionais, né? É a Nacional do Cavalo e é a Nacional do Entretenimento. É verdade. A Nacional hoje, além de uma exposição, ela é uma grande festa da cidade, inclusive. É o segundo evento mais importante de Minas Gerais. Pois no calendário oficial da Prefeitura, só perde para o Carnaval. De Belo Horizonte. Então as pessoas já ficam... hoje um carnaval gigante no Brasil. Né? As pessoas já ficam esperando a Nacional, as pessoas já ficam contando os dias para que ela aconteça, pela festa que é. Então, agora, a associação tendo o poder de fazer as alterações dentro do parque ali, que são necessárias, né? Sempre visando o bem-estar dos animais, que tem que estar sempre em primeiro lugar. Se a Nacional ela for segura, 100% segura, com 1.800 animais, que seja com 1.800. Se ela for segura apenas com 1.600, que ela seja com 1.600, mas que ela seja uma Nacional segura para os animais, onde eles tenham um local para se aquecer, onde eles tenham um local para se preparar, e que não corram riscos, né? Porque é um evento grande, é um evento longo. Eu quero prolongar mais esse assunto, até porque existe um limite, e do jeito, mesmo com adaptação... 2 copos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Não tem jeito. Nós temos lá no CDT um pepino, já foi na passada, em relação a esse tipo de inscrição que você comentou, igual show, que quem chegar primeiro, não é uma inscrição qualificada, é uma inscrição, né, assim, espontânea, né, voluntária de quem chegar primeiro. Então, depois do intervalo, nós vamos voltar só um pouquinho nessa parte da Nacional. Vou falar quais são as vertentes que tem em relação à prioridade de inscrição, para selecionar mais os animais, para ser realmente uma essa questão de alterar critérios de classificação para a Nacional, isso é um tema muito polêmico. Porque eu já ouvi criadores falarem o seguinte, não... Os critérios para classificar para a Nacional tem que ser os mais rígidos possível, não pode ir qualquer animal para a Nacional, não adianta o animal ganhar uma copinha pequenininha ali, não sei o quê, e falar que ele já está classificado para a Nacional. Na Nacional só tem que ter os top. Eu já ouvi essa corrente de pensamento, mas tem o outro lado da moeda também,
Porque às vezes o cara é um criador pequeno, tem um animal, esse animal está classificado para nacional, graças a uma copinha que ele ganhou, e esse cara ele é pequeno hoje, aí ele vai na primeira nacional dele, ele ganha o primeiro título dele, ou ele concorre lá, ou ele tira foto, ou ele se apaixona de vez pelo machador, e a partir daí ele já passa a ser um criador para frente. Essa é uma parte que muito me preocupa, que é a elitização. Arrochar muito, na minha opinião, se arrochar demais a classificação, a nacional vai ficar elitizada. Vamos, segundo bloco, nós vamos pegar firme nessa parte. Vamos embora. Até lá. Na pista com Fernandinho. Oferecimento Aras Misk, Aras Grande Sertão, Aras da Pio, Celaria Guiricema, Aras Malagueta. O Aras TJ Bambuí vai realizar seu grande leilão de 16 a 20 de setembro nas novas instalações do Aras em Pará de Minas. Apresenta alguns de seus garanhões: estanho de alcateia, palhaço porteira azul, holofote de 3 corações e titânio porteira azul. Aras TJ Bambuí, seleção de animais expoentes da raça. Aras Misk, um novo marco na criação do manga larga marchador, onde a paixão pela marcha picada seleciona a excelência genética. Com a missão de se destacar, investimos em éguas de destaque nacional, sendo acasaladas com os principais reprodutores da atualidade, garantindo uma tropa de destaque. Aras Misk, a marca da marcha. Central de Coberturas e Embriões Manga Larga Machador. A maior plataforma de comercialização de coberturas e embriões do Brasil. Um site completo que você compra coberturas e embriões de forma rápida e segura de alguns dos melhores garanhões e éguas da raça. Entre já em nosso site centraldecoberturas.com.br. Vem aí a primeira live do Aras Grande Sertão, 31 de maio, sábado, às 14 horas. Apresentando o trabalho de seleção de Mônica Falcone, ao longo destes 20 anos de criação do Manga Larga Marchador. Com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube, Fernandinho Melo Viana. Nesta oportunidade, também acontece a Semana de Negócios Aras Grande Sertão, de 24 a 30 de maio. 30 lotes selecionados pela qualidade genética e adestramento por Fernandinho Melo Viana. Não perca! Primeira live do Aras Grande Sertão. Voltamos a apresentar Na Pista, com Fernandinho Melo Viana. Estrutura do áudio aqui não, muito legal. Bom, né? Voltando agora com o assunto de nacional, para a gente fechar esse assunto, mas eu vou dar uns dados.
né? E vou também te falar o que o pessoal lá dentro do CDT acha, porque vai coletando as informações das pessoas. Nessa última nacional, que teve já uma exigência maior de classificação para nacional, a gente tinha quase 4 mil animais possibilitados de ir para nacional, que credenciados, e entrou 1.600 e poucos, né? Quase 1.700 animais. Então, imagina, classificados ficou mais 1.000 e tantos de fora. Olha, naquele sistema, né, de quem chega primeiro, né? Hoje, o que o pessoal mais comenta, eu quero saber a sua opinião. A associação pegou para organizar o brasileiro, a nacional, que ela organiza já tradicionalmente, a exposição do criador e agora as estaduais e interestaduais, que já está aprovado no CTT, começa a funcionar após a nacional. Sim. Que a associação vai privilegiar as estaduais. Sim. São 5, né? Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, que tem volume de animais de batida e picada para fazer uma estadual de alto nível. Essa informação não tinha. A associação vai fazer a gerência das estaduais. Ajudando financeiramente, com 3 juízes, com um troféu próprio, Sim. sabe? Para ajudar exatamente os estados nas estaduais. E mais 3 interestaduais, que é a parte do sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que dá uma interestadual, o Centro-Oeste e o Nordeste, tirando a Bahia. Sim. Então, com isso, a associação vai ter nas mãos mais, além dessas 3 posições que eu citei, 5 estaduais e 3 interestaduais com o mesmo peso. Um peso maior, de 1,25, para quem classificar. E qual que seria a ideia? Primeiro, lote de inscrições, os animais classificados na Nacional, no Campeonato Brasileiro, e depois a exposição do criador. Esses animais teriam prioridade. Fechados esse lote, entra as estaduais, para privilegiar as exposições estaduais. Entendi. E depois, vamos falar assim, o resto, né? Que as exposições oficializadas... As classificações eventuais. É o que sobrar. Entendi. Né? Então, a ideia é incentivar as exposições estaduais. E outra coisa, não pode, por exemplo, um cavalo de Minas Gerais ser campeão estadual no Espírito Santo. Por quê? Porque ela quer personalizar as estaduais para fortalecer os criadores das estaduais. Entendi. Então, se é do Rio, você vai ter que levar no Rio de Janeiro para ter essa vaga, essa pontuação extra, 1,25 no criador, uma coisa muito prestigiada, e mais a inscrição sua garantida na Nacional no primeiro lote. Então, quem é da Bahia compete na Bahia, quem é do Centro-Oeste compete no Centro-Oeste. E aí, esses lotes de inscrição é a saída, para não ter que ficar aquela história que você falou, vão aumentar, tem que ir para 5 exposições, para não sei o quê. Uma inscrição seletiva, qualitativa, Sim. privilegiando as exposições, onde a associação acha que tem que ser ajudada. Né? Já passa a ser um critério, né? Já passa a ser uma organização diferente. Por quê? Porque as exposições estaduais, e é importante que isso seja dito, elas são estaduais porque um determinado núcleo ou associação, num determinado dia, pegou esse nome para ele. Exato. É assim que funciona. Agora já não... A exposição estadual do Rio de Janeiro, ela tem a gerência da ACEMERGE. Queria, inclusive, mandar um grande abraço para o presidente da ACEMERGE, meu amigo pessoal, Rodrigo Pintado, e toda a sua diretoria. Acabaram de fazer a exposição estadual do Rio. Um fenômeno. Né? Eu não pude estar lá, que eu estava trabalhando, mas todas as informações que chegam de uma exposição maravilhosa. Então, a questão do nome estadual é da ACEMERGE, porque lá atrás, no início, a ACEMERGE fez uma exposição estadual e passou a fazer todo ano e faz até hoje. Com certeza assim, vai ser uma parceria a agora. Estadual de Minas, eu nem sei qual é o núcleo que tem a exposição. Não, varia. Esse ano é para de Minas. Ah, sim. Então, as exposições estaduais, a partir do momento que elas passarem a ter a gestão e a gerência e o apoio da associação, a coisa muda de figura. Porque os criadores do Rio, por exemplo, eles já vão começar em janeiro, digamos que a estadual seja em maio. Uhum. Eles em janeiro já vão começar a fazer um planejamento seguinte, gente, precisamos levar na estadual para poder classificar para a nacional. Isso vai ser já vai ser e essas exposições estaduais, elas tendem a bombar, né?
Não, e fora a pontuação maior, né, mais privilegiada, no caso 1,25 o coeficiente, para o ranking dos criadores, né? E outra coisa, Júnior, que eu estou pensando no futuro. Por exemplo, esse ano, naquela categoria de provas sociais, de uma categoria mais puxada das meninas lá, tinha 98 meninas lá para competir. Então, eu vou mais longe. A parte das estaduais, estando credenciadas e funcionando da maneira correta, eu achava que as meninas e os homens de prova social, elas teriam que classificar nas estaduais. Também. Mas também selecionar também o número que pode ir lá para a nacional. Na verdade, Fernando, assim, já que você entrou no assunto de prova social, eu queria dar uma opinião, e eu falo isso em toda a roda que eu estou, em todo mundo que eu converso, e eu não vou me abster de falar isso aqui publicamente. Uhum. A nossa prova social, ela ainda não tem a atenção nem dos criadores, nem da associação, que essas provas merecem. Quando eu falo da atenção, é de organizar a prova social, criar um regulamento, que esse regulamento vale a nível Brasil para todas as exposições. Então, por exemplo, eu vou te falar, a partir de hoje, a prova social, o cavaleiro vai ter que dar uma volta sem estribo, vai ter que dar uma volta de rédea livre, vai ter que dar uma volta... fazer um regulamento e esse regulamento ser seguido 100% em todos os eventos oficiais da raça Manga Machadora. Outra coisa, não pode uma prova social ela ser julgada de uma forma no evento e ela ser julgada de uma outra forma no outro evento. Eu concordo plenamente. Não pode um determinado hábito fazer uma prova social de 15 minutos e um outro fazer uma de 30 minutos. E outra coisa, quem tem que determinar esse tempo é a associação. Eles fizeram uns critérios da prova funcional para nacional. Mas agora, da maneira que cresce, da maneira que é interessante, tem dois pontos que eu queria te falar. Primeiro, uma classificação prévia nas estaduais, para privilegiar essas estaduais. A menina que quiser ir na nacional, ela tem que participar dentro do estado dela, se classificar com regras claras, que deve ser a mesma para a nacional. Exatamente. Porque muitas coisas que a gente define no CDT, chega na nacional, não cumpre. Por exemplo, tem aquela primeira seletiva, que é o concurso de marcha das meninas e dos homens, mas depois o que define as 7 classificadas é a fase final na prova funcional. Exatamente. Que é ali que distingue quem vai ser campeão entre as 7. Então, às vezes, chega lá, tira um obstáculo. Eu já vi no Nacional, por exemplo, as meninas treinarem para ter a prova completa, igual os peões fazem, com galope, salto, tudo. Chega lá, tira o salto, tira não sei o quê. Por quê? Porque elas vão pedir cavalo emprestado para os outros na Nacional, que não tem costume de montar. Tem menina que aluga cavalo. Aluga. Então, eu acho o seguinte, se a gente quer também fomentar o cavalo, comércio de cavalo de provas sociais, o cavalo de esporte, eu acho que está chegando na hora das pessoas ter que levar o próprio cavalo dela para o Nacional. Essa é uma discussão muito bacana de ter. Porque são dois prismas, assim, são dois ângulos que a gente tem que analisar. Se a associação soltar a seguinte determinação, a partir de hoje, ou a partir da Nacional de 25, ou a partir da Nacional de 26 que seja, todos os integrantes da prova social vão ter que participar em animais de sua propriedade. A associação, como entidade gestora da raça, ela tem o poder de fazer isso. Algumas pessoas que eu conheço defendem essa ideia. Vai diminuir o número de concorrentes, a princípio, porque a pessoa não vai poder fazer a prova no cavalo emprestado, nem alugado, o que é uma loucura também, o que fica na gameleira de menino, de menina, de garoto, atrás de cavalo para montar. E ninguém quer montar em cavalo ruim, todo mundo vai atrás dos melhores, né? Porque prova social, bem ou mal, o animal ajuda muito a decisão final ali. E, por um lado, vai organizar mais, vai diminuir um pouco o número, vai fomentar o comércio, porque, vamos lá, o seu José Miguel, criador no interior de Goiás, tem uma filha de 14 anos, que monta bem pra caramba, apaixonada por prova social. Na hora que sair a regulamentação,
que ela vai ter que montar num animal de propriedade do seu José Miguel, que é o pai dela, o seu José Miguel vai comprar um cavalo para a filha dele. E hoje a associação já abriu as portas, inclusive, para poder levar o cavalo só naquele dia e sair sem despesa extra. Exatamente. Né? Então ele vai comprar o cavalo e isso aí vai ser bom para o comércio, vai ser bom, vai organizar mais. Esse é um lado, esse é um pensamento. Mas tem um outro pensamento que vai novamente dentro daquela preocupação que a gente tem que ter com relação à elitização da raça. A prova social, se você fizer isso, que eu acabei de falar, você vai perder muitos competidores, porque muitas daquelas meninas lá, algumas não vão poder comprar cavalo, porque não tem condição de comprar, não vão conseguir levar o animal para Belo Horizonte, porque, por exemplo, digamos uma menina que ela cria em Pernambuco, ela vai ter que pegar o cavalo dela, ela vai ter que botar no caminhão e o animal dela vai ter que ir para Belo Horizonte para ela concorrer. Se for assim, hoje o que ela faz? Ela chega na gameleira no primeiro dia, faz a inscrição dela lá na associação e começa a correr atrás do parqueiro de um cavalo para ela montar. Vai num outro, vai num outro, vai num outro. Eu acho... E outra coisa, Fernando, ano passado, eu me recordo de um cavalo, não vou citar o nome, até para preservar o cavalo e preservar o proprietário, eu me lembro de um cavalo que participou de 7 provas sociais. Ele fez o mirim de menino, aí o mesmo cavalo fez o mirim de menina, o mesmo cavalo fez o mirim de moça. Ele fez 7 provas sociais, uma até acho que ele foi reservado, acho, numa das 7 ou 2 lá. Então, precisa-se organizar mais essa questão. Você que é do CDT, e eu vou aproveitar o microfone aqui na pista, que tem uma audiência muito bacana, assim, a prova social, a partir do momento que ela for regulamentada, organizada, que ela tiver a regra e que todo mundo souber da forma como é a questão, eu tenho certeza que a prova social vai virar uma grande ferramenta da nossa raça, seja na área comercial, seja na área do fomento de novos criadores. Isso. Porque um menino desse que está com 14 anos montando na pista da Nacional, Fernando, quais as chances desse menino virar um criador? São gigantes. É verdade. Ele já está ali, a mosca já picou ele já está no contexto, ele já está apaixonado. Então, tudo que a associação puder fazer, o CDT puder fazer, o Conselho Superior puder fazer, para essa prova receber a atenção e a organização que ela merece, é importante. Eu acho, Júnior, que é um meio termo nessa primeira instância. E só para completar, tem uma questão cultural também, tá, Fernando? E a gente não pode ser hipócrita nessa vida, a gente tem que falar a verdade. É uma questão cultural. Do mesmo jeito que tem criador que defende, que apoia e que gosta da prova social, eu conheço muito criador que acha a prova social chata. Eu já vi criador virar para mim e falar assim, pô, gente, isso não existe. Mas ele não pensa logo. Pegar um dia nobre da Nacional, a véspera do encerramento, a última sexta-feira, e deixar lá o dia inteiro aquelas provas sociais, tudo. Então, essa questão cultural, ela é importante também. Do mesmo jeito que tem gente que é apaixonado, tem gente que acha chato. Então, tem que se buscar o meio termo aí, mas, na minha opinião, a prova social, na hora que as famílias ficarem inseridas naquele contexto ali, eu tenho certeza que ela é uma alavanca de criadores para a nossa raça. Eu estou com uma visão muito próxima à sua. Eu acho que, em primeiro momento, a gente teria 2 categorias. Cavalos que são de propriedade, que tem que ser classificados nas pistas regionais para fomentar. Mas já está tendo. As premiações são diferentes, você viu ano passado? Mas eu acho que tem que organizar mais. E as meninas que quiserem classificar na Nacional para montar em cavalo dos outros, também vão ter que classificar nas estaduais, mesmo que não tiver cavalo, com categorias diferentes na Nacional. Ela vai ter que estar classificada ela. Isso, a pessoa. Para fomentar as posições regionais. E outra coisa, o que acontece? Uma menina que gosta de montar, ela não vai ficar satisfeita, uma criança, só com um evento no ano. Ela vai querer participar, se preparar dos eventos também, estaduais, porque quanto mais calendário tiver, mais ela fomenta. Ela vai fazer uma carreira, ela vai fazer um cronograma dela. Ninguém vai comprar um cavalo, Júnior, para participar só da Nacional. Exatamente. Ela tem que ter um calendário para ela participar, para se classificar. Acredito que essa pontuação lá
por exemplo, se for montar em cavalo de criadores durante a Nacional, deve que ter uma pontuação extra para o criador, para até ele querer escolher cavaleiros amazonas e cavaleiros para participar com o cavalo dele, porque ele ganha pontuação como criador. Sim, você diz a prova social, vale ponto no ranking de criador, de expositor. E quando é o cavalo da pessoa mesmo que compra, deve ter uma valorização, uma categoria separada. Isso aí é uma coisa assim, tranquila, eu acho, no começo, para pensar, mas como fomento vai ser uma maravilha. A Nacional agora já está muito na boca, eu não acredito em nenhuma alteração grande no regulamento que foi seguido na prova social do ano passado, deve ser o mesmo, mas como vai começar o novo ano hípico daqui a pouco, eu acho que cabe sim um debate sobre essas questões, para a gente poder ter a prova social com o mesmo nível de organização, com o mesmo nível de transparência do que tem as provas normais, porque principalmente se começar a valer ponto por ranking, entendeu? Então aí eu acho isso mesmo. E outra coisa, uma forma de não tornar chata e não tiver 98 meninas numa mesma categoria ocupando o espaço privilegiado da Nacional infelizmente, as pessoas uma seleção, né, numa categoria no máximo de 20, 25 meninas que já foram pré-classificadas nas regiões dela e que ela vá para a Nacional, é uma honra conseguir classificar para a Nacional e utilizar o horário nobre sem ficar com um calendário, um tempo. Exatamente. Né, muito exagerado naquele tempo. Vai começar o novo uma hora da manhã. Como vai começar o novo ano hípico agora, depois da Nacional, eu acho essa sua ideia fantástica, assim, soltar uma normativa que na Nacional de 2026 e no CBM de 2025 já, todo o cavaleiro, toda a Amazônia que quiser participar da prova social, ele vai ter que estar classificado. Nas estaduais do estado dela. Para privilegiar. Vai ter que estar classificado em que tiverem. Exatamente. Em algum evento oficial. Então não vai chegar do nada lá, vai descer do carro, vai fazer inscrição, vai pegar um cavalo emprestado e vai fazer a prova. Vai ter que estar pré-classificado. Eu acho que no futuro bem próximo, o mesmo tipo de procedimento pode ser utilizado para cavalo de esporte. Se nas estaduais for fomentado, a pessoa classificar nas estaduais com as provas de esporte para participar da Nacional em horário nobre, na pista de areia que seja, né? Mas porque hoje, Júnior, sabe o que está acontecendo lá nos esportes? Entra um cara do quarto de milha, certo? Aluga um cavalo, ou pega um cavalo para competir lá, o cavalo Mangalaga Machador dentro da Nacional, ele nem se inscreve na Associação do Machador. Vê se no quarto de milha você chega lá, você entra numa prova do quadrilha sem se inscrever. Rapaz, mas eu não sabia disso, não acontece isso? Acontece aí. O cara é competidor de quarto de milha e... Vai lá, pega o animal para participar da prova, ele entra e sai da gameleira, ganha, ninguém nem fica sabendo dentro da associação se ele participou da prova. Ou seja, vê se no quarto de milha você não tem um credenciamento que seja como usuário do quarto de milha, no machador como usuário. Se ele monta no machador, ele é usuário. Eu não sou muito ligado ao esporte, assim, a turma do esporte. Essa informação eu não tinha. Para mim, para competir no esporte, teria que ser ou criador ou filho de criador, não, né? Não, pode chegar uma pessoa de fora, chegar lá, pegar um cavalo e competir, fazer inscrição. Do nada. Entra e sai da gameleira e não contribui com a Associação do Machador, nem a parte psicológica. Ou seja, passou por ali, montou no machador, ele é usuário, né? Ele participou de uma prova, ele se interessou, ele tem que fazer um certo tipo de organizar. Tem que organizar. Tem uma frase que minha mãe sempre diz, que é o seguinte: tudo que é demais não presta, até coisa boa. É verdade. Tudo que é demais não presta. Então, do jeito que está indo, daqui a pouco a coisa vai inchar tanto no esporte quanto na prova social, que não vai caber na pista da gameleira, não vai conseguir fazer a prova social de uma determinada faixa etária, de tanta menina que vai ter para... A Nacional, para mim, tem que ser uma vitrine e tem que ter uma forma de ser uma vitrine sem elitização, igual nós falamos aqui no intervalo. Né? O criador pequeno, que tem um cavalo top, ele tem que ter cadeira cativa na Nacional. Se ele realmente, o cavalo dele é bom, ele vai participar da estadual. Se Deus quiser, ele vai classificar na estadual e ter uma cadeira cativa na Nacional do ano, o equestre, que ele classificou. Porque eu sou muito... radical em relação a número de animais, por exemplo. Tem gente que acha que não. O que qualifica os animais da Nacional é a qualidade dos animais, não é o número de animais por criador. Agora, eu acho que tudo tem limite. Um criador levar 40 cavalos, que às vezes nem é dele, é alugado de outras pessoas, para fazer número lá na Nacional,
é um negócio que é discutível. Aí muitas vezes, por exemplo, um amigo meu que faz isso, né? Chega, Fernandinho, mas o que importa é a qualidade. Se eu levo animais dos outros para me fomentar meu aras como criador, para obter pontos, né? Eu estou contribuindo com qualidade. Mas olha só, esse criador, se tem um número máximo, né? Aquele, vamos supor que são 20, dando um exemplo, e ele quer levar 30. Esses 10 que ele não está levando, que é alugado, você acha que um cavalo que tem chance de ganhar nacional, que o cara não aluga ele, você acha que ele não vai estar na nacional em nome de outra pessoa, em nome do próprio dono, em nome de outro criador? Eu acho difícil. Com certeza vai. Com certeza ele vai em nome de outra pessoa interessada, do próprio criador, financia, arruma. Então, eu acho que o número máximo, né, de criadores tem que ser repensado no sentido de um número que também não impede, por exemplo, os leilões dos galpões fechados que viabilizam economicamente a nacional. Sim. Né? Então, por exemplo, se um galpão fechado daquele são 20 cavalos, esse número não pode ser menor que 20. Porque senão o cara não vai ter que fazer parceria no aluguel dos galpões, né? Isso a gente tem que ver a parte financeira. É muita coisa que acontece, muita né? coisa. Muita coisa que acontece. Por exemplo, o cara que compra um galpão que ele tem direito a 20 baias, ano passado eu vi isso acontecer. Ele tem direito a 20 baias, mas ele só tem 14 animais. Ele vende a baia. Ó, eu tenho um lugar no meu pavilhão, papapá, vai dar direito a ficar lá, vai dar direito a assistir julgamento lá, vai dar direito a botar o animal lá, porque se ele tem 20 e ele só tem 14 animais, ele está com 6 baias disponíveis. Então... Mas tem uma coisa em comum, todo mundo concorda que a nacional tem que ser uma vitrine, que tem que ter uma pré-classificação, uma qualificação dos animais, que essa história de, igual o show, você chega primeiro e leva e fica um cavalo top de fora, isso não dá certo. Né? Nós temos que valorizar as posições regionais. Muito. Na verdade, Fernando, assim, a nossa raça, ela tem um problema que todas as nossas co-irmãs gostariam de ter, né? A gente tem uma raça que o parque de exposições da Gameleira não cabe ela, não cabe a quantidade de bichos classificados que tem. Pensar do lado positivo. As outras raças aí, elas fazem nacional aí com 300 animais, com 350 animais, com 250 animais. É um problema bom, né? Então a gente tem um problema que toda a raça gostaria de ter. E com relação a todas essas ideias, a gente tem a vantagem que a atual gestão da doutora, ela é muito aberta ao diálogo. A maior prova foi agora essa assembleia aí que tomou decisões importantes. A questão do voto eletrônico, que era um anseio antigo da grande maioria dos criadores que eu sempre conversei, embora existissem algumas vozes contrárias, mas a grande maioria. Toda a pesquisa que eu fiz, sempre a grande maioria a favor do voto eletrônico. Também foi uma ideia, uma questão, uma coisa que a doutora assumiu na campanha e que ela colocou em prática e que agora foi regulamentado. Acho que o voto eletrônico, ele democratiza mais a eleição. O voto eletrônico abre mais o leque da eleição. Então, agora, por exemplo, como vai ser a próxima eleição para presidente da associação? Determinado criador é criador lá no interior do Piauí. Ele está religiosamente em dia com as obrigações dele com a associação, ele está em dia. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o laptop dele, ele vai digitar uma senha, ele vai dar um clique e ele vai votar para presidente da associação. O próximo voto vai ser assim. Acho isso uma grande conquista, acho isso uma grande vitória da raça. Vai acabar aquele negócio dos votos serem angariados nas cidades Brasil afora, botar numa sacola, aí chegar lá no dia da eleição, as sacolas de voto. Então, a modernidade chegou ao marchador nessa questão do voto eletrônico, e eu acho que a atual diretoria, ela tem muito mérito por ter conseguido implantar muita coisa que era um anseio antigo dos criadores, a questão do comentário dos grandes também, que também foi uma novidade, que também surgiu agora na atual gestão, que era uma reclamação e um anseio antigo da grande maioria dos criadores, o comentário no Campeão dos Campeões e o comentário no Grande da Raça. O pessoal falava assim, pô, que coisa engraçada, né? Meu cavalo
no campeonato dele, ganhou, foi comentado lá, explicaram por que ele ganhou. Aí agora meu cavalo no grande perdeu. Não sei por quê. Não sei por quê, eu quero saber por que meu cavalo perdeu para o outro. Se perdeu no diagrama, se perdeu no gesto, se perdeu no estilo, se perdeu... Então, isso aí foi uma outra conquista muito grande dos criadores, que a associação também apoiou e ajudou a virar realidade. Então, eu acho que eu tenho mais algumas coisas que eu queria comentar sobre a associação após o comercial, que nós estamos aqui estourados com o tempo limite, que eu acho importante a gente salientar, que eu acho importante nessa gestão da atual diretoria, que eu participei, né, a parte da qualificação técnica, do quadro técnico, outras coisas mais, a nova categoria do castrado cavalo ideal, que eu quero que você comente também, em relação à sua opinião, após o comercial, e depois eu vou querer que você me fale um pouquinho sobre o evento Marcelo Tostes. Ah, vamos falar. Segundo bloco. Vamos falar, vamos falar. Há mais de 30 anos, o Aras Morada Nova se dedica à criação de cavalos manga larga marchador com excelência e paixão. Com genética de ponta, manejo especializado e infraestrutura de qualidade, formamos campeões reconhecidos em todo o país. Tradição e inovação lado a lado, inspirando novas gerações. Siga o Aras Morada Nova no Instagram e acompanhe de perto nossa história de sucesso. Voltamos a apresentar Na Pista, com Fernandinho Melo Viana. Bom, voltando com o nosso último bloco, é muito assunto, né? Mas em relação à diretoria, meu depoimento que eu tenho que fazer é muito próximo. Em relação à minha parte, que é a parte técnica, a qualificação que foi feita no quadro atual de árbitros, a modificação do critério de seleção dos novos árbitros, que agora eles têm que fazer um curso de 1 ano, não é só uma prova. Curso preparatório. Um curso preparatório, toda essa parte de qualificação técnica, eu acho que precisava, né, Júnior? Uma raça de 26 mil sócios. Precisava. Eu sempre tive a seguinte opinião com relação ao nosso quadro de árbitros. Eu acho que se a raça está onde está também, eu acho que o quadro de árbitros da associação ele tem uma parcela muito significativa de contribuição para isso. E eu não falo do quadro atual, não. Eu falo desde lá de trás. Eu falo do Dr. Bruno Teixeira de Andrade, eu falo do Dr. Leandro Canedo, das pessoas do João Boiadeiro, pessoal que, Paulinho Cambuquira, nossa, são tantos que iniciaram esse processo e depois ele foi continuado e hoje acho que o nosso quadro de árbitros ele tem uma importância muito grande. Toda renovação ela é necessária, né? Chega um determinado momento que a renovação tem que acontecer. Então, esses novos árbitros, quanto mais eles forem preparados, quanto mais acesso a conhecimento, acesso à prática, antes deles assumirem essa função, porque o cavalo hoje, Fernando, assim, ele é diretamente ligado a duas coisas que mexem demais com o ser humano, né? Paixão e dinheiro. Cavalo é paixão e dinheiro, porque além da questão da paixão, que é aquela coisa passional, do sentimento, também tem a questão do dinheiro. O cavalo hoje é investimento, o cavalo hoje é negócio, o cavalo hoje ocupa uma camada muito grande na questão do segmento econômico brasileiro, inclusive. O Claudinho Caiado, que é deputado estadual lá no Rio de Janeiro, criador, que eu queria até mandar um abraço para ele. Ele passou um número outro dia, rapaz,
da quantidade de empregos diretos e indiretos que a criação de cavalo proporciona. É o número maior do que o número de funcionários na indústria automobilística. Você acredita nisso? É verdade. Tem mais gente que trabalhando com cavalo que na indústria automobilística. É verdade. Então, toda a capacitação que a associação puder fazer, seja com árbitro, nosso corpo técnico também, que é muito importante, e principalmente na questão da preparação da mão de obra, aí eu vou te parabenizar, que você é um craque nisso. A preparação de mão de obra especializada para montar na nossa tropa. E outra questão também que a associação tem apoiado muito, que eu também acho bom demais, é o apoio, o incentivo e a preparação dos instrutores de equitação da associação. Queria até aproveitar e fazer uma homenagem a meu irmão Cristiano, que é uma pessoa extremamente competente, técnica, séria, e como o Cristiano, outros instrutores hoje dão curso pelo Brasil afora aí. E olha só que coisa bacana, os núcleos têm essa ferramenta na mão de pegar esses instrutores, que são pessoas credenciadas pela associação, preparadas pela associação, para ir rodar o Brasil levando conhecimento, ensinando como que se prepara um animal, ensinando as técnicas básicas de equitação ali. Então, tudo que a associação puder investir em capacitação, como ela já tem investido, eu acho muito bom. A qualificação dos árbitros, do quadro antigo, né, foi uma qualificação duradoura, né, persistente. Eu tive a oportunidade de trocar ideias para saber o nível de equitação que cada um tinha em relação ao mercado mundial de cavalo, não só do Mangalarga Marchador. E ali foi muito bom que essa troca de ideias capacitou todo mundo, a conversa, muito tempo disponível. Mas você estava falando dos castrados, eu fiquei curioso. Fala para mim. O castrado é o seguinte, é uma solicitação que veio dos árbitros. Infelizmente, como o castrado não tem morfologia, a prova funcional que desempata, no caso dos garanhões, existe uma demanda muito grande da parte de equitação. Com o tempo foi perdendo a equitação dos castrados em relação aos garanhões. Entendi. Então, teve castrado que foi campeão nacional ano passado, que não conseguiu fazer 20 pontos numa prova funcional básica, né? Que é muito importante. Os árbitros falaram, inclusive, que o advento dessa prova funcional melhorou muito a condução dos animais durante a prova oficiais do concurso de marcha. Então, essa solicitação foi. Então, o que a associação, todo mundo chegou à conclusão? Que teríamos que criar uma nova categoria de castrado. Sim. Já que não tem morfologia, a funcional substituiria a morfologia, 50% prova funcional, 50% concurso de marcha, e uma categoria cavalo castrado ideal, com pontuação igual ao concurso de marcha. Então, no caso, um cavalo bom de marcha, que também é bom de rédea, sim, ele pode obter 2 pontuações que vai fazer uma maior valorização dos castrados. Inclusive, essa nova categoria traz novos castrados, são bons de rédea, e que também tem uma qualificação de marcha, para integrar esse seleto, né, grupo de castrados que são hipervalorizados. E na marcha picada, já está tendo muita procura também. Então, essa nova categoria, em regime de urgência, já foi aprovada. Nós estamos com um problema do TI lá, para ver se consegue, já nessa nacional, vingar essa categoria, senão começa a então, os castrados agora eles vão concorrer ao campeonato nacional de marcha castrado e ao campeonato nacional de marcha castrado ideal. Isso. Sendo que o castrado ideal é a junção da nota da marcha com a nota do funcional. Exato. Aí faz a média. Exato. Muito então, legal. Os instrutores de equitação que você acabou de falar, do qual seu irmão sou muito amigo, e que nós participamos também dessa capacitação deles, porque foi feito de uma maneira bem completa, eles vão ter uma importância fundamental no treinamento desses animais na prova funcional, que exige mais, né, da equitação que um concurso de marcha, em relação à parte técnica. Então, isso eu acho só vem acrescentar mais uma modificação, né, que a associação fez. A CDT a gente tenta ficar atualizado, né, de acordo com os anseios, não só da diretoria, que qualquer um, não sei se o pessoal sabe, qualquer um pode fazer uma sugestão e que a gente vai ser apreciado. Tem no sistema da associação, tem o lugar do associado lá, que ele pode fazer qualquer tipo de solicitação ou sugestão. E a nova novidade também é a mudança do padrão racial, que ainda vai ser feita nessa gestão, se Deus quiser. Eu estou muito incisivo em relação a isso, tem a comissão de marcha picada,
para a distinção da marcha picada com a batida dentro do nosso padrão racial, que não é distinto ainda. Sim. Isso é um legado que essa diretoria também está pretendendo. Tem uma comissão de marcha picada, teve estudos muito profundos em relação ao diagrama da picada na Nacional 2, né, através de aparelhos ultra sofisticados. Então, hoje nós temos condição plena de mudar o padrão racial com objetividade para distinguir e valorizar a marcha picada da batida. E na morfologia tem alguma ideia de mexer em alguma coisa ou não? Nós estamos, a solicitação veio mais na parte de marcha, né? Eu acho que a grande verdade, né, Fernando? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? O nosso cavalo hoje, ele não é o mesmo cavalo morfologicamente de 30 anos atrás, né? É verdade. O nosso cavalo, ele adquiriu qualidades morfológicas e zootécnicas que merece uma atualização, que hoje ajudam, inclusive, demais a questão da equitação, que essas alterações não constam no padrão. O padrão continua o mesmo padrão já há 30, 40 anos, né? Isso aí também podia ser debatido. Eu queria deixar aqui, para a gente encerrar esse assunto da parte técnica, é que hoje eu tenho certeza absoluta que nenhuma associação do machador, as irmãs, as corre-irmãs, nenhuma associação de cavalo de marcha tem um quadro técnico tão capacitado, tão privilegiado, tão competente igual o machador. Se quem não gosta, então, assim, o esforço está sendo feito, a qualificação foi feita, eu acho que tem que ter cobrança, sempre vai ter, né? Mas nós estamos numa situação privilegiada em relação ao quadro técnico, ainda mais depois dessa gestão que aprimorou muito. Mas, Júnior, vamos mudar aqui de pau para canoa, que nós temos pouco tempo. Eu queria conversar com você a tarde inteira. E o Toste? O leilão do Toste? Fernando. Conta para nós. Eu ainda tô sob efeito da emoção e dos dias que a gente viveu na semana passada em Ouro Preto, no Hotel Vila Galé. Tivemos a oportunidade de fazer o 4º leilão Elite M-Toste num lugar maravilhoso. Inclusive, queria sugerir a todo mundo, quem quiser conhecer um resort histórico dentro de uma cidade histórica, pode ir lá no Vila Galé, que é um lugar muito, muito maravilhoso. E o Marcelo é um amigo pessoal que eu tenho, é um cara corajoso, é um empreendedor, é um vitorioso na vida dele, pessoal e profissional, mas principalmente o Marcelo é um apaixonado por cavalo, é um cara que respira cavalo o tempo todo, que tem um baita trabalho de seleção, é criterioso, gosta de bicho bom. O Marcelo monta a cavalo, e ele teve a ideia de fazer esse leilão num lugar diferente. Era um projeto ambicioso, com uma seleção absurdamente boa. A opinião não é minha, a opinião é de todo mundo que estava lá e de todo mundo que viu e que teve acesso ao catálogo. Eu não vou dizer a melhor, porque pode parecer meio presunção, mas com certeza uma das melhores seleções de leilão de todos os tempos. E o leilão foi um sucesso absoluto. O leilão de embriões bateu o recorde da raça, o leilão de animais bateu o recorde da raça. Os 2 leilões somados transformaram esse leilão no melhor leilão da história da raça em faturamento. Quanto, você lembra? Rapaz, 24 milhões, somando os 2 leilões, 24 milhões, se não me engano, 800 e pouco, um negócio que desse. Maravilha. Para quem não sabe, o local onde Marcelo fez essa parceria vai funcionar um centro equestre. Com certeza vai ter muito evento igual esse, de esporte. Não sei se você viu a pista que estão preparando. A pista dá para ter um CBM lá. Exatamente. Então, eu acho que aquele Vila Galé, naquela região, vai respirar cavalo. E foi uma festa muito gostosa. Os criadores do Brasil inteiro. Tivemos uma apresentação lá da cavalaria da Polícia Militar. Então, foram dias maravilhosos. Queria parabenizar o Marcelo pelo leilão, parabenizar os criadores que participaram, as empresas parceiras lá, a AGM Leilões, que foi a empresa responsável pela gestão do evento, Marcha News foi empresa de assessoria também parceira, Vício na Marcha, Expoente Leilões, eu, Júnior Rangel, então, equipe de venda toda. Então, deu tudo muito certo e para coroar o atual momento do cavalo, né, como eu disse no início do programa, o cavalo está num momento muito bom na questão dele como cavalo mesmo, como raça equina. Hoje, Fernando, quando você vai trabalhar num leilão assim, que você monta em 8, 10, 12 egos, as éguas tudo pronta, tudo na mão, tudo certinho, você monta com facilidade, você desce com facilidade. Isso é uma conquista, eu acho. Isso é uma vitória. Eu acho que talvez a grande vitória da nossa raça hoje
seja o tanto que o nosso cavalo está bom de montar. Está bom de montar de cômodo, está bom de montar de equitabilidade. Como isso está sendo exigido na pista, e é aí que vai a importância do corpo de árbitros, da cobrança do corpo de árbitros em determinadas questões, porque essa cobrança na pista faz com que os profissionais trabalhem em casa, e trabalhando em casa, arduamente atrás disso, os nossos animais estejam bons de tocar, leves de boca, sem temperamento passado, porque a própria pista, o animal de temperamento passado, ele não vai na pista porque ele é penalizado. A prova funcional também, ela exige isso, né? O animal entrar e sair da pressão muito rápido. Né? A nossa prova funcional, por mais que ela seja simples, por mais que ela esteja longe do ideal e dos padrões de equitação aí internacional, mas é uma prova onde o animal é testado nas figuras básicas, e são figuras que o nosso cavalo precisa fazer, né? Então, eu acho que o cavalo está muito bom. E voltando, por último, a falar um pouco da área comercial, o nosso cavalo ele está num momento muito bom na questão da área comercial. É lógico que nada é perfeito, né? Não existe cenário perfeito em nenhuma atividade. Então, às vezes, eu vejo muitas pessoas citarem o comércio e, às vezes, eu vejo alguns comentários pejorativos com relação à assessoria comercial, com relação a vendedores, com relação... mas o que eu queria dizer aqui, aproveitar esse canal de audiência tão grande, é que a gente tem profissionais hoje muito sérios, na área comercial também, pessoas que merecem a confiança, pessoas que podem ajudar os criadores, sim, são pessoas que... Porque o comércio, ele é importante em qualquer segmento, e não seria diferente no cavalo. Não adianta todo mundo criar cavalo, fazer embrião, tirar produto e não conseguir vender esses animais. Então, a área comercial, ela é muito importante, sim. Sem dúvida. E outro dia eu estava até debatendo com um criador, que ele fez um comentário meio esquisito no Instagram, numa determinada postagem, onde ele faz uma crítica aos assessores comerciais. Fernando, é muito importante as pessoas entenderem o seguinte: o assessor comercial, ele não é um assessor técnico. Um assessor comercial, ele não tem que necessariamente ser um grande entendedor de cavalo. Porque tem alguns deles que estão há 1 ano no cavalo, tem outros que estão há 2, tem outros que estão há 3. Assessor de cavalo, vendedor de cavalo, ele tem que ser honesto. E ele tem que ser uma pessoa limpa e transparente com a pessoa que está solicitando os trabalhos dele. Quem quer uma assessoria técnica, tem que procurar um técnico da associação, tem que procurar uma pessoa ligada à parte técnica. Pode-se sim, e tem muita gente na área comercial que conhece cavalo demais. Isso, tem muita... Na área comercial tem criador, tem filho de criador, tem gente que tem 30 anos de cavalo, 35 anos de cavalo, 40 anos de cavalo. Tem gente que monta muito bem. Tem gente que monta muito bem, tem gente que monta todo dia, tem gente... Então, é lógico que essas pessoas, elas têm sim conhecimento. Mas o criador de cavalo, Fernando, e eu percebo isso em alguns... graças a Deus é na minoria, mas em alguns, de ficar buscando culpados para os seus fracassos como criador. Então, o cara não tem sucesso, o cara não consegue criar bem, não consegue tirar bicho bom, o cara não consegue ganhar na pista e não consegue vender. Aí a culpa é da associação, a culpa é dos árbitros, a culpa é dos técnicos, a culpa é da turma do comércio, a culpa também é da peãozada, a culpa nunca é dele. A culpa é da formação de mão de obra que não tem peão disponível, qualificado. A culpa nunca é dele. Então, a sugestão que eu deixo até para os criadores, assim, principalmente os que estão começando, busque orientação, escolha um profissional que você confie, escolha um profissional para ele te ajudar, porque eu tenho certeza que todo criador que está começando, que busca uma pessoa de confiança para ajudar, eu vejo que essas pessoas, elas atingem mais rápido os objetivos deles, entendeu? Porque senão vai ficar dando murro em ponta de faca, não vai chegar a lugar nenhum e depois vai ficar buscando culpado para os seus próprios fracassos. Eu tenho que dar uma paradinha para botar os vídeos do leilão do Grande Sertão, aproveitar aí, tem um cavalo aí de prova funcional, o primeiro... Tem ele na prova funcional, que eu gostaria... Ver se você consegue ver para mim. É um vídeo que eu passei, aí tá mais a marcha.
Porque é importante a gente passar um vídeo que eu passei de prova funcional dele, enquanto isso a gente conversa dos grandes cavalos aí que nós temos. Eu preciso de um vídeo que eu passei de prova funcional desse cavalo, do níquel. Que eu acho importante porque o pessoal que me liga está querendo saber sobre a prova funcional, eu aproveito para fazer propaganda do Aras Grande Sertão em cima de um cavalo que é excelente de prova funcional. Mas nós estávamos falando em relação aos grandes cavalos, né? Você me falou que às vezes não são assim devidamente reconhecidos a ponto bravo, o pessoal já fica condenando e tal. A gente estava tendo uma conversa Você falou sobre a gente estava tendo uma conversa aqui sobre o favorito da Morada Nova, lembra? Isso. Você falou também do Fajato, que é um cavalo que está tendo muito sucesso. Porque o que acontece? Tudo tem seu tempo na vida, né? E às vezes eu vejo que a raça, às vezes, faz alguns julgamentos meio que precipitados com relação a cavalo, com relação à produção de cavalo, com relação... E o favorito da Morada Nova, que é o que a gente estava conversando, é um cavalo que na pista ganhou tudo, né? Não tem como um cavalo ganhar mais do que o favorito ganhou. E o favorito, estava todo mundo aguardando a produção dele, e agora, de uma hora para outra, apareceu do Rio, né? na estadual do Rio brilhou, agora em Curvelo brilhou, e é um cavalo que é um baita de um indivíduo, é um cavalo que já está passando, eu tive no Flávio, deve ter uns 30 dias, uns 30, 40 dias. Impressionante que o cavalo está produzindo lá no Flávio. Eu acho importante a pessoa saber uma diferença, que eu quero deixar aqui claro, entre ele e os outros grandes garanhões que tem, inclusive Fajado, né? Estande Acateia, né? Monarca de Palhaço Porteiro Azul. Palhaço Porteiro Azul. Esses todos cavalos, eles ganharam na pista e tá mostrando a produção dele aí, que é uma característica que eu vejo muito positiva em relação aos julgamentos nossos atuais. Você tocou num ponto muito importante. Eu sou da época, Fernando, eu vivi uma época onde os nossos animais de pista, eles tinham dificuldade de virar na reprodução. Não sei o que acontecia. Não sei o que acontecia. O cavalo era grande da raça, produzia nada, e não produzia. O cavalo era grande. Eu acho que uma das grandes vitórias da nossa raça é que hoje os nossos animais que brilham na pista estão brilhando na reprodução. Julgamento bem feito. Nossas éguas que são campeãs das campeãs, reservado campeã das campeãs, grande da raça, essas éguas estão produzindo demais. E eu acho que isso é uma grande vitória, porque a pista ela passa a ser uma referência de confiança do criador. Então, por exemplo, quando o criador vê que uma determinada égua foi campeã das campeãs nacionais de macho, que foi grande campeã da raça, e ver essa égua produzir, e ver essa égua passar para a sua produção, as qualidades dela, e produzir animais até superiores a ela própria, o cara se sente seguro, fala assim, não, eu posso ir na questão da pista aqui, eu posso confiar aqui, porque está dando certo. O comandante Alfaro é um exemplo de um cavalo campeoníssimo na pista que está top de produção. Palhaço Porteiro Azul, bicampeão dos campeões no Cabresto. Bicampeão nacional, bicampeão dos campeões de marcha no Cabresto, baita reprodutor, já com Fajado, Fajado, campeão nacional, campeão do CPM, também, Fajado, produção do Fajado, todo evento que a gente vê resultado aí, tem um filho do Fajado lá de campeão, de reservado. Eu vou falar sobre o favorito. A prova, né? Olha, isso aí é uma prova de um cavalo níquel do Grande Sertão, a prova funcional. Sim. O pessoal pediu para me comentar essa prova. Eu peguei o cavalo sem aquecimento. Porteira muito bem feita, eu dei para mim mesmo nota 8. Transição do passo para a marcha boa, ali tinha um redondel para a live, que vai ter a live, o cavalo lá, o redondel, ele assustou um pouco ali, na parte de marcha, transição muito boa, em curvatura, mudança de curvatura muito boa, mantendo a distância certinha, cadenciado, a partida no galope no ponto certo, do pé esquerdo, qualificou bem o galope, olha lá, um galope redondinho, no círculo perto, na mão certa, uma troca de pé de livro, olha lá para você ver, a troca de pé, ó, mão e pé certinho, pé antes da mão, né? Lá vai para um salto muito qualificado, olhou bem para o obstáculo,
Um bom galão caiu no pé esquerdo, que é o pé certo de cair, muita gente não sabe. Ele veio do pé direito e fez uma troca de pé no salto. Ali ele ficou um pouquinho prejudicado, porque deu um tropeçãozinho, ó. Mas fez uma parada aí, qualificou 7 tranquilamente. Tranquilo, tá vendo essa volta, a calma, né? Eu acho muito importante dessa prova. Ele não parou 4 estacas, a penalização é pequena. Na hora de montar, ele deu uma precipitadinha para frente. Olha lá, ó. Voltou, mas voltou tranquilo. Saiu num recuo precisando de um grauzinho de nuca, quer ver? Ó? Depois ele ajeitou a nuca. Ó. Colocou a nuca, não está 100% alinhado, mas qualifica 7 esse recuo aí. E sai depois com uma rédea ali bem baixa, alongada, dando outra pegada, relaxado. Então, esse cavalo é o tipo do cavalo. Eu fiz 81 pontos nessa prova. Sim. Né? Em 100. Então, a média desse cavalo castrado nacional, numa prova de 100 pontos, é 30, 40 pontos. Então, o pessoal que está pensando em qualificar animal e ganhar um prêmio de cavalo ideal, pode treinar essa prova funcional com os instrutores que a associação tem. CTE Melo Viana tem os meus cursos lá, todo mês, curso profissionalizante, que você vai poder capacitar esse cavalo passo a passo no exercício da prova funcional e nos concursos de marcha. Eu tenho só 2 vagas para o próximo curso profissionalizante, quem quiser pode me ligar, fala direto comigo. No 31, Fernando, você, cara. 992826439. Como eu viajo muito, você é uma referência, cara. Assim, todo lugar que a gente vai, você é sempre citado nessa questão da preparação, de equitação. Você estudou, você buscou conhecimento, você buscou técnicas. Então, eu acho que hoje, se teve a evolução que a gente teve na questão da equitação, na questão da preparação, uma coisa importante demais de dizer, né, Fernando? E aí já é uma área muito sua, né? Os nossos apresentadores, os nossos preparadores melhoraram demais. Nossa Senhora. O que eu tenho um pouquinho de dificuldade, assim, de pensar, o pessoal fica falando muito sobre a elitização da mão de obra. Mas numa raça que tem 26 mil sócios, que cresce a 2 mil sócios a cada ano, como é que você vai fazer 2 mil peões top, né? Então, cada um no seu setor, seu irmão ajudando, nós temos que aumentar o número de pessoas, de instrutores, que tem capacidade de aprimorar essa mão de obra. Né? Porque hoje qualquer um pode comprar um embrião de uma égua boa, um cavalo bom, sêmen, etc. É muito disponível. E a disponibilidade da mão de obra é complicada em função que você demora muito mais tempo para formar um cavaleiro que para arrumar a boca de um cavalo. Não é verdade? E como os núcleos hoje são muito importantes, porque o Brasil é um país gigantesco, né? É um país continental. Eu acho que o núcleo tem uma função os núcleos cada vez mais vão ter importância nessa questão de levar conhecimento para os seus associados e para os funcionários dos associados, entendeu? Você pegar um Cristiano Rangel da vida desse aí, ou qualquer um deles, levar e deixar ele por conta lá de passar conhecimento, eu acho isso muito importante. E outra coisa, a pessoa que compra um cavalo de potencial, só vai chegar nesse potencial se tiver gente capacitada para treinar e montar. Outra coisa, eu queria dar um depoimento. Eu falei aqui nós falamos sobre cavalos excepcionais que comprovaram na pista, que os filhos estão comprovando. Você falou no favorito da Morada Nova. Nós citamos outros cavalos que eu adoro, são muito bons, mas tem uma diferença grande. O favorito é um cavalo muito consanguíneo. Sim. Porque ele é filho de 2 irmãos. Os outros animais que eu gosto, que eu adoro, não... É fechado no teorema, eles são mais heterozigotos. Então, se esse cavalo realmente está dando a produção esperada, que está comprovando na exposição regionais, certamente ele vai ter uma predisposição muito grande para transmitir as qualidades em função da consanguinidade, que ele é muito próxima. Sim. Então, eu acredito que esse cavalo, às vezes, ele vai dar muito mais certo fora da Morada Nova que na própria Morada Nova, em função do sangue muito concentrado. Então, eu acho que isso o tempo vai falar. Mas essa vantagem ele tem. Se ele conseguir transmitir as qualidades com muito rigor por causa da consanguinidade, eu acho que as pessoas podem esperar mais dele. Entendeu? Entendi. Quando tiver logicamente, se tiver uma égua que é compatível com ele, porque todo cruzamento, eu acho que até nisso precisa do profissional para ajudar. Quem está começando, né? Essa égua dá certo com o favorito, essa égua dá certo com o fajado, essa égua dá certo com o palhaço porteiro azul, com monarca de alcateia. São cavalos que precisam ser cruzados da maneira correta, e para isso precisa de técnico também, né? Exatamente. E outra coisa, Fernando, uma novidade recente da nossa raça, que eu acho que tá mudando a cara da nossa raça, é a democratização do uso
dessa cavalada boa por qualquer criador do Brasil que seja. Isso é uma coisa excepcional. Por 2 motivos. Primeiro, pela cotização desses animais, essa questão de cota é um negócio muito bacana, porque o cara pode comprar 1,25% de um cavalo top, ter o botijão dele lá quietinho, semi-congelado. Semi-congelado foi uma novidade que mudou a nossa raça também, porque ficou muito fácil o uso desses cavalos, o Brasil todo via semi-congelado. Então, como a gente tem muito cavalo bom hoje à disposição, esses cavalos estão sendo muito usados. Então, por exemplo, o favorito que foi citado, todos os outros, Fajardo, Comandante, Palhaço, Esteio, todos esses cavalos hoje, se o cara quiser, por menor que ele seja, por menor criador que ele seja, ele vai comprar uma cobertura de um cavalo desse, ele vai pagar em 30 pagamentos lá, vai cruzar talvez numa égua que ele tenha, ou 2 que ele tenha. Pode fazer o cavalo do sonho dele. E ele vai dar um salto. Então, essas novas técnicas de reprodução e essa questão do semi-congelado mudou a cara da nossa raça. Júnior, às vezes eu tenho um criador, amigo meu, que a filha monta, que faz aula comigo, ele também monta, e que está começando a comprar. Às vezes ele tem 4 éguas boas, e tem uma que é a dondoca dele. Ele pode colocar o cavalo que quiser nessa égua dele. Que quiser. Né? Que quiser, que ele vai conseguir, ele vai pagar, o semi-congelado vai chegar lá na casa dele, ele vai inseminar a égua dele, e ele vai, de repente, aquilo que você falou, de repente, naquele cruzamento ali, ele vai tirar o melhor cavalo da vida dele, com o sufixo dele, para ser o garanhão dele, para cruzar as éguas dele no futuro. Eu acho isso aí. Eu queria te agradecer. Eu queria ter mais um programa com você. Opa, coisa boa, né? A gente voltar e aprofundar mais nessa parte técnica. Muito papo bom, né? Muito papo bom, muito papo bom. Lembrando vocês que estão nos assistindo que essa próxima live que nós vamos fazer no final do mês, no Aras Grande Sertão, vai ser uma live técnica. Nós vamos ter uns animais de leilão e ter uns animais lá extremamente bem qualificados no ponto de vista de equitação. Eu gosto de fazer uma live interativa, que o peão entra, que a gente discute sobre equitação. Isso é que é bom. Eu gosto de montar na profissional uns animais dentro da live. Nós temos éguas maravilhosas lá de marcha também. É a primeira live da Mônica Falcone e vai ser uma grande festa. Nós vamos divulgar essa live mais agora, a partir dessa semana, os animais. E vai ser muito importante o pessoal participar. Pessoal que gosta de montar cavalo também, vai lá no Aras, é lá em São Paulo, lá em Cabreúva, perto de Tu. Vai ter um churrascão para nós lá. Vai ser um dia assim, muito interessante para a gente usufruir do cavalo, montar em animal bom. Hoje ela investe muito Ela tem muito filho do Magnífico da Corte, Sim. que eu acho professor de marcha. Demais. Excepcional lá. É montada extra. Aquele cavalo PVB que caiu no Nacional, que sangrou, ela cruzou muito ele. Tem vários filhos, eu adoro aquele cavalo. Nobre. O Nobre Cristal. Nobre Cristal, né? PVB. Ela investiu muito naquele cavalo, nós temos animais excelentes, filho dele. Então ela também, como você falou, está procurando, né, melhorar dentro das éguas dele, que são muito raçudas, tem muita boa marcha, muito descendente da tropa do conforto, você conhece? Ela está colocando esses animais de performance mais apurada, né? Procurando sempre melhorar. Então vai ser uma oportunidade da gente conversar muito sobre cavalo. Estou te convidando de antemão. A gente faz uma parceria. Aí você vê, né? Uma criadora já está usando Nobre, já está usando os cavalos do momento. Ela é muito amiga do Rodrigo, do Agrotexas, está usando os cavalos dele, excelentes, né? Cavalos até que não são muito conhecidos, mas são de grande qualidade, que ela mesma foi lá, montou, gostou. Então ali também naquela região tem muita oportunidade. Demais. Né? Quixote, tem tudo ali, é uma região muito Sorocaba ali, cheira cavalo também, respira cavalo, né, Júnior? É, verdade. Eu vou deixar o fechamento com você, que você é um convidado especial, mas você vai voltar, né? Tá prometido que eu volto, queria agradecer demais o Quando seu você convite. estiver por aqui, a gente fala um assunto, vamos falar hoje, sair do comércio, trocar ideia. Vamos falar sobre equitação. É isso que eu gosto. Juntar seu irmão aqui, quem sabe a gente não conhece. Na hora, é só marcar, é só marcar que vai ser um prazer. Vamos falar sobre equitação, montar cavalo, marcha. Queria agradecer o Caio, você, pelo convite. Acho esse projeto muito bacana, acho que como eu falei no início, levar conhecimento, levar vivência, levar a opinião de cada um, né? Porque as pessoas não têm opiniões iguais, né? Eu hoje aqui, eu costumo às vezes fazer umas entrevistas também, mas hoje eu fui entrevistado, então hoje foi diferente. Hoje eu pude dar as minhas opiniões sobre diversos assuntos. Eu só queria deixar no final, para o final, duas coisas. Primeiro, dizer que o Ayrton Machado te mandou um abraço.
Um abraço pro Caio, Aras Morredondo. Já tem consultoria para ele. Tô indo para lá amanhã fazer a live dele, então você dá audiência para nós também lá. Tem muita gente que não sabe que o Ayrton Machado era dono do Uniquedu, dono da Lisle Edu. Exatamente. Uma das vegas que mais contribuíram, né, para a marcha no Brasil, inclusive a Celeste é descendente dela. Convidar todo mundo para a live do Morredondo amanhã. Que é gente boa demais. E dizer o seguinte, gente, acreditem no Mangalarga Machador, invistam no Mangalarga Machador. Se não puder investir, cria o Mangalarga Machador. Tenha um cavalo Mangalarga Machador para montar, que o nosso cavalo é o melhor cavalo do mundo. E ele está só no começo da vida. Ele é uma raça muito jovem, né, Fernando? Demais. Isso que as pessoas não... Está no mundo hoje. Isso que as pessoas às vezes esquecem. A nossa raça é uma raça muito jovem, em evolução, em crescimento. A gente tem uma associação focada e empenhada em melhorar o nosso cavalo cada vez mais. A gente tem um corpo técnico muito bom, um quadro de árbitros excepcional, uma área comercial pujante, confiável, com grandes empresas, com grandes profissionais à disposição. Então a gente tem tudo para continuar a crescer. Estamos aí a menos de 2 meses da Nacional, né, Fernando? Nós temos um maior evento de uma só raça do mundo. Maior exposição de uma raça só do mundo. Eu tenho um inglês que é muito amigo meu, que veio, foi para a Nacional, eu falei, não estou acreditando, eu nunca vi isso. E olha que eu sou rodado. Ele falou comigo, eu vou na Equitana todo ano, eu nunca vi um negócio desse. Aí ele falou assim, quantos dias? Eu falei, isso vai ser 15 dias. Na Nacional o pessoal estava falando lá, tem uns amigos que falam assim, rapaz, 15 dias aqui, Nacional cada vez maior, nossa senhora, não é fácil. Eu falei assim, cara, por mim a Nacional era um mês, cara. Um mês de Nacional ficava top. Começava o dia 1º, terminava dia 30, a gente ia fazendo julgamento tudo com calma. Fazia um campeonato por dia, 2 campeonatos por dia. Eu acho que falta, Júnior, agora, nessa próxima dia que vai entrar, é pegar aquela gameleira, né, e botar no nível que o Mangalarga Machador precisa, e com certeza as outras raças também vão usufruir, né? Uma gameleira ali que é tão tradicional, né? Com segurança, igual você falou. Mas você sabe o seguinte, né, Fernando? Eu estou desconfiado que esse ano, quando a gente chegar na gameleira para a Nacional a gameleira já vai estar com outra cara. Com certeza. Você sabe que mulher é bicho caprichoso, né? Nossa Senhora. E nós temos uma presidenta, né, doutora Cristiana, e a gente tem uma diretora de eventos, Dona Georgina. Queria mandar um abraço para as duas, e eu tenho certeza que elas vão caprichar. Nossa gameleira vai estar linda, esperando a melhor raça de cavalo do mundo chegar lá. Falta pouco, já. Se eu só te falar a última pergunta, que horas que é a live amanhã Amanhã, a partir das 19 horas, no YouTube da Inova, diretamente do Aras Morredondo, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Está todo mundo convidado para estar lá presencialmente. Vai ter também. Chopp gelado, churrasco do melhor e muito cavalo bom para a gente ver. É isso mesmo. Um grande abraço para o Ayrton. Eu sou muito amigo dele, gosto demais dele. É uma pessoa incrível, né? A família toda. Ayrton e Ayrton, né? A dupla dinâmica agora. Agora o Ayrton também tá bombando, né? Não, ele botou o Ayrton para trabalhar, meu filho. Você não tem noção, não. Aí fica só nos bastidores. É o Ayrton que está agarrado lá. Nossa, coisa boa. Mandar um abraço pro Fredinho, pro VPS também da Inova. Estaremos juntos essa semana aí para mais um grande evento. Gente, uma boa noite para todo mundo. Na segunda-feira nós estamos agarrados aqui de novo, com mais assunto técnico. E na próxima segunda-feira eu vou inaugurar um novo bloco aqui, a Hora do Peão. Só não escolhi o nome. A Hora do Peão, a Hora do Cavaleiro, a Hora do Adestrador, a Hora do usuário. Nós vamos fazer aí, durante um bloco, 20 minutos só com o assunto ligado à equitação e preparação de cavalo para a pista. Melhor que tem. Meu amigo, irmão, obrigado. Um abraço. Tá? Obrigado pelo convite. Boa sorte. Valeu. Aí. Tá. Até mais. Na pista, com Fernandinho Melo Viana. Oferecimento